Eu tava na minha aula de filosofia e eu tava lendo um texto que eu simplesmente fiquei apaixonada por o que um filósofo falou. Eu tenho quase certeza que é um filósofo, mas eu vou mostrar pra vocês, calma aí. Suja, ó. Segundo as ideias de Hobbes, o ser humano sempre enxerga o seu semelhante como uma possível ameaça e concorrente, iniciando conflitos e competições em que um tentará dominar o outro. Essa é uma citação desse filósofo, eu acho, que se chama Thomas Hobbes. E eu fiquei me cativou muito, sabe? Porque mostra o quão às vezes nós criamos rivalidade desnecessária com as pessoas. E é algo que meio que a gente já nasce com isso, sabe? A gente sempre tem que ser melhor da turma, a gente sempre tem que conseguir algo primeiro, a gente sempre tem que ser melhor do que alguém. Eu nunca posso ver o brilho da outra pessoa sem sentir que aquilo ofusca o meu. Eu já falei isso em um vídeo aqui, inclusive, que teve uma palestra na minha escola que eu achei muito boa, que um homem, ele foi explicar sobre o quão importante era a gente saber como agir em relação à chacota. Enfim, foi uma palestra muito boa, que eu consegui tirar muitos aprendizados e que eu vi que muitas pessoas ficaram assim com inveja. Claramente era inveja, porque o homem, ele tava muito bem posicionado, ele tava com terno, ele tava com relógio bem arrumado, ele falava de um jeito bem formal. E eu sinto que muitas pessoas se incomodaram, até que eu decidi vir gravar o vídeo e que eu postei. A luz atrai moscas, o nome do vídeo. E eu vim com essa citação, né, que o semelhante sempre enxerga o outro como uma possível ameaça. E é muito incrível como a gente não percebe. A gente sempre acha que a gente tem que conseguir algo e que é só nosso. Eu sempre tenho que conseguir algo primeiro, isso sempre tem que ser meu. E é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós nos tornamos pessoas ambiciosas a um nível insuportável. Nós vamos tornar pessoas que a gente não vai ter empatia pelo próximo. Nós vamos simplesmente sermos egoístas, gananciosos, e nós não vamos ligar pra nada, a não ser o que nós próprios queremos. E isso é algo que não é só no meio acadêmico ou profissional, até mesmo em amizade. Muitas pessoas, quando a amiga, por exemplo, começa a namorar, fica tipo, nossa, eu queria estar namorando, não sei o que, por que não sou eu? Por que tem que ser ela? Sabe? Aí começa a gerar um monte de desafio, um monte de desafios, assim, de competição, que é só na nossa mente, que não existe na vida real. Nós simplesmente não conseguimos ficar felizes com aquilo que a pessoa conseguiu. Nós não conseguimos ficar felizes com a realização das outras pessoas. Nós temos que ficar muito espertos, porque as nossas amizades podem chegar ao fim por conta de competição. A gente sempre tem que estar competindo pra quem é mais inteligente, quem tem namorado, quem vai conseguir casar primeiro, quem vai conseguir comprar uma casa, quem vai conseguir ter um carro. Tudo se resume a competição. E a gente sabe que na vida real não é tão fácil assim. A competição tá só na nossa cabeça. Só que se a gente não se tratar, a gente vai se tornar uma pessoa insuportável. E que eu falo assim, não é que eu seja perfeita, tá? Muitas das vezes eu já gerei certas competições que eu percebi que só tinha na minha cabeça. E eram com pessoas relativamente próximas, sabe? E eu ficava, caramba, por que eu tô, sabe, vendo a pessoa como uma competição? E ou às vezes eu até me sentia não superior à pessoa, mas eu me sentia rebaixada em relação à pessoa. Só que eu fui vendo com o tempo que isso era algo desnecessário que eu tava criando na minha cabeça. E que a outra pessoa, ela não tinha absolutamente nada a ver. E que aquilo não ia me levar a nada. Cada um tem uma vida. E não é porque a pessoa ela conseguiu conquistar algo que eu também não vou conseguir conquistar. Cada um tem o seu tempo. Inclusive tem coisas que eu tenho que pessoas nunca vão ter. E é algo que a gente tem que aprender o quanto antes, porque se a gente não aprender quanto é cedo, a gente vai aprender com a vida, e a vida ela ensina da maneira mais dolorosa possível. E é algo que eu ainda venho tentando
aprender, porque é algo um pouco complicado. Porque até mesmo em simples jogos, quando a gente perde, a gente fica chateado. E aí a gente percebe, caramba, eu tô criando uma rivalidade absurda, muito excessiva, que não vai fazer bem pra mim e que, consequentemente, não vai fazer bem pra nenhum ser humano. Eu gostei muito dessa citação. Para de ver as pessoas como o seu concorrente, achar que as pessoas sempre estão tentando tomar seu lugar. Porque possa ser que realmente isso seja o intuito da pessoa. Só que isso diz a respeito da pessoa, sabe? Não a você. E isso só vai fazer você adoecer. Porque não vai fazer bem. Convenhamos, você sempre vê o outro como uma competição. Você sempre tem que ser no melhor. Que pessoa gananciosa você vai estar se tornando, viu? Tome muito cuidado. Um beijão. Tchau, tchau.